Então eu achei muito interessante trabalhar essa temática, né? E só para dar um preâmbulozinho, o livro ele vem em torno, o livro Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, ele vem em torno de um grupo de espíritos que vão auxiliar no trabalho de desobsessão que vai ser implantado num hospital psiquiátrico espírita, né? Então eles vão cuidar dos pacientes fisicamente e o grupo se prepara para fazer o atendimento espiritual desses pacientes. E o interessante no trabalho é que a iniciativa ela vai nascer do grupo dos desencarnados. Então a equipe espiritual vê naquele grupo que faz o trabalho com os doentes psiquiátricos um grupo potencial para fazer um trabalho de desobsessão sério com aqueles pacientes e poder auxiliar no processo de melhora, né, dos seus transtornos, tá? Então é só um preâmbulozinho do que o livro fala, né? Então, ele é uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, para a gente saber quem é Manuel Filomeno de Miranda, né? Pode parecer assim, Manuel Filomeno de Miranda, mas... Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele nasceu em 1876, ele é baiano, tá? E é formado em Ciências Econômicas. Por volta de 1914, ele é acometido de uma grave doença e ele procura, na época, vários médicos e não achou nenhum diagnóstico, não foi tido nenhum diagnóstico para ele. E aí é quando ele procura esse médium, Saturnino Favila. E Saturnino Favila vai fazer o tratamento dele com passes, água fluidificada e ervas medicinais, que naquele tempo se utilizava muito, as ervas medicinais. Hoje, assim, passo prescrito pelos espíritos, né? Hoje a gente já não vê tanto mais isso, né? A gente tem que pegar o contexto histórico de tudo isso, né? E naquela época existia mais as prescrições mediúnicas, hoje a gente não pega tanto assim, né? Então, dessa forma ele foi curado, tá? E ele conhece, então, José Petitinga, que José Petitinga foi o fundador da Federação Espírita da Bahia, e aí ele é convidado a adentrar nos conhecimentos espíritas, a estudar, né, e participar do movimento espírita, né, dos conhecimentos. E assim, Manuel Filomeno de Miranda começa o seu mergulho, né, no espiritismo. E ele passa a vida inteira voltado aos trabalhos de desobsessão, né? E aí é quando, 3 dias antes dele desencarnar, que no local onde eles tinham a reunião mediúnica eram as escadas, ele não aguentava mais subir. E aí é quando finalmente ele vai e diz isso para uma pessoa da casa e diz assim: agora sim, eu não vou mais porque não posso. Estou satisfeito porque eu cumpri o meu dever. Fiz o que pude, o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos conforme determinei. E 3 dias depois ele desencarna. Tá? E ao desencarnar, ele chega ao plano espiritual e encontra um amigo em grave situação de obsessão. Um amigo desencarnado. E aí os conhecimentos que ele tinha, ele vai estudar no mundo espiritual, passa 30 anos estudando no mundo espiritual uma forma de auxiliar esse amigo, né? E aí vem Dr. Roberto Lúcio, que é um psiquiatra espírita, tem umas palestras muito boas em torno das doenças psiquiátricas e espiritismo, maravilhoso, que é da equipe do Hospital Espírita André Luiz. Ele é presidente hoje da Associação Médica Espírita, né? Então, ele vem dizer que para ele, o maior conhecedor de obsessão se chama Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Então,
É como eu falei antes, o tema do livro é uma palestra, não é uma palestra leve, tá? Hoje é uma palestra mais... porque o tema não é leve. Quando a gente vai falar de obsessão, geralmente não é leve, tá? Então, assim, o tema do livro é transtornos psiquiátricos e obsessivos. Então, existe a conjunção aditiva, o E, mostrando que existe uma associação da doença psiquiátrica com o processo obsessivo. E aí, com o desenrolar da palestra, a gente vai entender por quê, né? E aí participam do livro, eu trouxe aqui, esse aqui eles eram na época desencarnados, né? E eles estão dentro do livro, participando da formação desse grupo mediúnico do Hospital Espírita para atender os desencarnados. E participam dele Dr. Juliano Moreira, médico psiquiatra, né? E que no livro é bem interessante ele contar a história dele, que na época ele achava que o espiritismo era uma fábrica de loucos, ele mesmo conta no livro. Dr. Inácio Ferreira, outro médico psiquiatra, Dr. José Petitinga, que foi o presidente da Federação Espírita, e Dona Maria Modesto, que era médium, que trabalhava nas reuniões mediúnicas junto com o Dr. Inácio Ferreira. Então esse grupo aí, junto com outros espíritos, participam, trazendo para nós esse manancial de conhecimento para que a gente utilize, tá? No nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de doença, porque o transtorno psiquiátrico é uma doença, assim como a obsessão também é uma doença. Então, quando a gente fala em doenças, a gente vai ter um agente causador da doença, a gente vai ter o mecanismo de formação daquela doença, que a gente vai dizer que é a fisiopatologia da doença, né? Vamos ter o diagnóstico e o tratamento, tá? Então, é nessa linha que a gente vai raciocinar hoje. Então, são palavras, vou trazer aqui algumas palavras de Manuel Filomeno de Miranda, ele dizendo o seguinte: em relação ao agente causador, quem causa a doença psiquiátrica? Qual é a causa da doença psiquiátrica? Seja ela transtorno de ansiedade, depressão, que se a gente for estudar na literatura médica, não tem causa definida. Se alinha várias coisas, mas não existe a causa definida. Mas o Espiritismo traz para nós, através dos Espíritos, isso aqui. São múltiplas as manifestações do desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão sempre fixadas na cerne do espírito, por ser o responsável pelos pensamentos, palavras e atos que constituem a existência. Então, o agente causador das doenças psiquiátricas e das doenças obsessivas somos nós. Nós. A culpa é nossa. Né? Então, isso aqui já abre um pouco. Né? Já para um pouquinho de brigar com Deus. Né? Por que um é melhor e o outro não é? Porque um tem a doença e o outro não tem. Porque um tem depressão com a vida muito mais dura, não tem depressão, e um com a vida muito mais leve vai ter depressão. Porque é o contrário. Então a gente vai ver que vai existir essas diferenças. Por quê? Porque somos seres completamente diferentes um do outro. Com vivências completamente diferentes umas das outras. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Né? Então a culpa é nossa. E para poder a gente bater nessa tecla que a culpa é nossa, não é culpa, mas a causa está em nós, né? Temos que trazer os princípios básicos da doutrina espírita, que são os cinco pilares que a gente vai ter aí: Deus, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Então, nesses três aqui, existência de Deus, aí tem imortalidade da alma, reencarnação e comunicabilidade, vai trazer para nós a explicação de muitas coisas que acontecem. Né? Se nós considerarmos a nossa existência como única, nós iremos sofrer ainda muito. Enquanto a ciência não abraçar a reencarnação, vai ficar rodando em círculos, sem trazer muitas coisas que são necessárias. Né?
Porque não tem como a gente pegar. Por quê? O que justifica uma criança ter tanta deformidade e outra nascer perfeita? Se eu considero Deus como soberanamente justo e bom. Que Deus soberanamente justo e bom é esse que permite que o filho daquela pessoa nasça completamente perfeito e o meu com tanto problema? Onde está a justiça de Deus nisso? Ou eu acredito nisso cegamente, ou eu quero uma explicação do porquê. E Elaine, precisava da explicação do porquê. Né? E a doutrina espírita é clara. Quando ela traz a reencarnação, mostrando que somos seres imortais, que nós não morremos, nós apenas continuamos, nós saímos da matéria para o plano espiritual e do plano espiritual para a matéria. E que a reencarnação é um processo necessário para o aprimoramento do ser. É um processo necessário para o nosso aprimoramento. Né? É como a gente estuda para fazer a prova. Aí vai ver se passa ou não no teste. A encarnação é isso, é o teste. E se você não for um bom aluno, vai ter aquele professor que faz a prova só para você se torar. Aí você vai e se dá mal na prova, por quê? Às vezes a gente se dá mal na prova, assim, sofre bem mais para poder angariar uma nota melhor. Não é assim que funciona? Né? Quando a gente está estudando, então a nossa vida no plano material tem essa função, fazer a provinha para ver se a gente passa no teste, né? Então, ele vem dizer o seguinte: herdeiro de si mesmo transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos de que se faz possuidor, sendo-lhes impostos os deveres da reabilitação e do refazimento quando erra. Então, tudo que a gente faz aqui, ela entra no nosso banco positivo ou no nosso banco negativo. O que foi positivo, maravilha. A gente passa na prova das nossas aquisições morais. O que vai negativo, vai entrar na nossa conta negativa. E essas atitudes equivocadas que nós temos vão necessitar de refazimento. E esse refazimento ele tem dois caminhos que precisam existir. Primeiro, a tomada de consciência, que eu errei. Né? Que às vezes não é fácil. Às vezes a gente pega um amigo e diz assim: meu amigo, você não está fazendo a coisa certa. Você pode morrer de dizer e ele não enxerga. Então a primeira coisa que precisa é a tomada de consciência que aquele caminho é equivocado. E segundo, depois dessa tomada de consciência, a necessidade de reparar. Quem de nós, quando comete um erro, e vem aquela sensação de, poxa, fiz besteira, não tem vontade de mostrar ao outro que pode reparar aquela dívida, de reparar aquilo que foi feito, de fazer melhor para mostrar a ele, dizer assim: ó, eu errei, mas eu vou fazer para te mostrar que eu sou capaz de te provar que eu sou melhor. Então, nós temos essa necessidade, é uma necessidade do ser, de fazer. A gente não precisa pagar para mostrar a Deus. Deus sabe quem nós somos. Nossos anjos de guarda sabem quais são as nossas capacidades, as nossas deficiências. Né? Eles estão vibrando por nós para que a gente consiga seguir em frente. Mas nas nossas quedas, eles também estão lá para auxiliar e para chorar, junto conosco. Mas essa necessidade de refazimento é nossa. Nós temos a necessidade de reparar e mostrar ao outro que a gente não é tão ruim assim. Que a gente pode fazer melhor. Entendeu? E é uma forma da gente mostrar ao outro que compreende que causou sofrimento a ele. E pede o perdão. É como se a gente finalmente... O pedido de perdão nas atitudes é quando a gente vai refazer o que a gente fez de errado. É o nosso pedido de perdão em ação. Porque não adianta o pedido de perdão de boca. É o nosso pedido de perdão em ação. Né? E aí ele vem dizer também: no processo de evolução espiritual, as heranças do passado, caracterizadas pelos despautério, abuso e extravagância, não raro pela crueldade e desrespeito à própria vida como a do próximo, respondem por inúmeros fatores genéticos que dão lugar aos transtornos psicóticos, assim como neurológicos degenerativos que desvariam os espíritos. No livro ele vai abordar esses neurológicos degenerativos, tá? Quase no final do livro, falando do Parkinson e do Alzheimer. Né?
ele mostrando, né? Até tem as perguntas do psiquiatra, mas se der eu falo mais na frente. Então, se nós pararmos para pensar na nossa história de humanidade, quantas guerras nós não já passamos? Quantos martírios não já aconteceram? A Inquisição, quantos não matou? O Holocausto, quantos não matou? Não é? Quantos não estão morrendo com essa violência que está aí? Quantos nos foram prejudicados por nós? Por nós. Porque nós não sabemos o nosso passado. Não é? Nós não sabemos. Então, nós fazemos parte dessa história. E sabendo que, em uma palestra de Haroldo Dutra, quando ele vai trazer Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele vai dizer que pegaram todos os espíritos falidos e jogaram no Brasil, assim. Então, apresentando, todos nós somos espíritos falidos nessa história toda, né, do planeta. Então, quando a gente começa a entender que somos seres imortais, que passamos por inúmeras guerras, que nos equivocamos, que cometemos abusos terríveis, aí a gente começa a entender os transtornos psiquiátricos. O próprio Dr. Roberto Lúcio, ele tem uma palestra, de quem quiser depois pode entrar no YouTube, contando o tratamento de um paciente esquizofrênico, e que havia sido um comandante nazista. É bem interessante para quem quiser, né, que vai trazendo a história da reencarnação, né? E até ele se emociona na palestra, porque o paciente olhava e falava, o senhor é um homem de estrelas. Ele fazia assim, porque ele era militar, então a estrela era patente, né? E no início ele não entendia, porque ele dizia que ele era um homem de estrelas. E com o desenrolar do tratamento ele vem entender. Né? Então, nós somos imortais, nós temos esse débito com a humanidade, cada um de nós. Né? Quando a gente enxerga alguém em queda, isso foi um aprendizado que eu tive numa palestra de Marlon Reikdon, quando a gente observa alguém em queda próximo de nós, com um transtorno psiquiátrico, ele apenas está mostrando onde está o problema dele, que ele vai precisar vencer. E nós? Será que nós sabemos os nossos problemas morais que a gente tem que vencer? Será que a gente sabe? E aí ele vem trazer isso. Somos nós. Somos nós enquanto espíritos imortais. E aí, tudo bem. Eu errei muito no passado e eu obrigatoriamente vou ter um transtorno psiquiátrico. Você tem uma predisposição enorme. Porque está no seu cerne, está no seu perispírito. Lá na frente, o doutor Inácio vai trazer uma questão para mostrar. Então, está em nós. Agora, obviamente que a conjuntura vai aumentar, vai fazer com que se manifeste ou não. Alguns já nascem com transtornos, né? Outros vão desenvolver à medida que a encarnação desenrola. Então, vai depender. Então, o que hoje a gente fala muito, e ouve muito, a culpa de estar tudo do jeito que está, desse tamanho de depressão, dessa quantidade de ansiedade, é tudo culpa das redes sociais. Quem já ouviu falar isso? Todo mundo, né? A culpa é das redes sociais, porque no nosso tempo não tinha as redes sociais. Eu mesmo estava falando isso um tempo desse, aí eu levei uma cacetada deixando aqui, né? E aí, né, a culpa é das redes sociais, a culpa é desse negócio de ver a vida. Mas quem é que está por trás das redes sociais? Nós. Nós. Somos nós que nos fantasiamos naquelas redes sociais. Somos nós que mentimos nas redes sociais. Somos nós que mostramos uma felicidade que não é daquele jeito. Uma felicidade real, como se a vida fosse uma eterna plenitude, onde todo mundo fosse feliz, sorridente e tudo lindo. Eu cheguei até a ver um absurdo de uma amiga colocar assim no post dela. Gente, o mundo já é muito ruim, vamos postar só coisa feliz. Mas a vida não é só isso, a vida tem suas alternâncias, né? Aí a pessoa vai, como eu já escutei, o negócio tá tão sério isso, que eu já escutei uma história, que a pessoa se maquiou toda, sexta-noite, se maquiou toda, se produziu toda, pegou, fez a selfie, saindo pra balada. Pá! Botou, postou
entrou no quarto, tirou a maquiagem, tirou a roupa e foi dormir. Qual o cabimento que tem isso? Eu preciso provar o quê para quem? Então quem é que está doente? É a rede social ou somos nós? Somos nós. Jantar romântico com meu marido. Aí, tchá, tchá. Aí, a Sandro Klinger na palestra disse, que mandou pro amigo, né? Se fosse tão romântico como você estava, o último lugar em que sua mão estaria era no celular. Né? Então, assim, somos nós que estamos pelas trás das redes sociais. Então, ele começa aqui dizendo, apesar, quando diz nada obstante, apesar, em face dos muitos conflitos gerados pela tecnologia e pelas comunicações, apesar, quer dizer, isso é só um complemento, tá? Qual vai ser o problema? Que eu só vou falar o grifado, senão fica cansativo. Materialismo, achar que a vida é uma só, que eu tenho que consumir tudo, aproveitar de tudo, que a vida é para ser aproveitada. Consumismo, dinheiro, dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu preciso ter o melhor carro, eu preciso ter o melhor celular, eu preciso ter a melhor roupa. Isso é o que a gente ouve hoje. E as mídias é o que passam para nós. Né? Você vale pelo que você tem, né? Pelo que você é. Né? As ilusões do poder e as ilusões do prazer. Eu detono meu organismo porque eu tenho que ter prazer. Bebendo, comendo, farrando, fumando. Tudo que eu tenho direito eu faço. Então, faz. Mas ninguém avisa essas pessoas, e principalmente aos jovens, que vão olhando e achando que aquilo é maravilhoso, da ressaca moral do dia seguinte. Esquecem de dizer. Né? O que é que eles vão sentir no dia seguinte? Se aquele momento todo foi bacana, foi, mas no dia seguinte, cadê aquela satisfação plena? Mantém? Não mantém. Aí eu preciso fazer o quê? De novo. De novo, de novo, e aí a gente vai ver pessoas nos vícios das drogas, no alcoolismo, né? Entre outras coisas. Entende? Então, causa um vazio existencial de forma gigantesca. Gigantesca. Outra causa, o equívoco em torno da existência planetária, que é de educação de valores e de aquisições de bens espirituais. Quantas pessoas não dizem assim, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? É beber, farrar? É isso? Então ele já está dizendo aqui, é um equívoco. A existência é educação de valores e aquisições de bens espirituais. É para isso que a gente está aqui. Para melhorar enquanto gente. Essa é a função da encarnação. É essa. É essa. O resto que a gente faz, detonando o nosso corpo físico, é só para encurtar a nossa encarnação. O quanto que a gente gasta em bebida, o quanto que a gente gasta em farra, o quanto que a gente gasta em comidas desnecessárias, é só para maltratar o corpo físico e encurtar a nossa existência. Então, uma das graves coisas é o equívoco do que para que estamos aqui. Né? As mentirosas promessas de gozar até exaustão, substituídas pelo desencanto. Certa vez eu li tem duas historinhas aqui. Eu li numa revista um rapaz que tinha... eu não sei como é que chama do homem, ninfomaníaco é a mulher, né? Ninfomaníaco. É ninfomaníaco mesmo, né? Então ele tinha compulsão por sexo. E aí ele relatava, ele trazia nesses relatos o sofrimento da alma dele. Porque ele buscava, tinha um sexo, mas quando voltava para casa estava vazio. Ele ia, tinha sexo, voltava para casa, voltava vazio. E aí tinha aquele momento de prazer momentâneo, então ele precisava estar fazendo aquilo, porque era aquilo que dava prazer e ele ficava nessa. Mas em compensação vivia um tormento indescritível. E outra, tem um relato no livro, se eu não me engano, eu acho que é no de Sexo e Consciência. Sexo e Consciência, de Divaldo Franco. Que ele conta que um rapaz estava passando por um grave problema obsessivo e pede ajuda a Divaldo. E Divaldo diz, então vamos, eu vou fazer uma viagem, vamos acompanhando a caravana.
E ele foi. Quando chegou no hotel, porque aí vem a lei da afinidade, ele, ao adentrar no hotel, ele encontra um outro rapaz. E ele, Divaldo diz a ele, não vá, fique conosco, não vá. Ele, não, Divaldo, eu vou. O que foi que aconteceu? Ele saiu com um cara que ele nem conhecia, tiveram a noite e o cara assassinou ele. Está no livro Sexo e Consciência. Então, quer dizer, ele foi levado pela compulsão sexual dele, né? Então, as mentirosas promessas de gozar até o exaustão substituídas pelo desencanto. É uma das causas. E uma grande causa vem ser a culpa. A culpa. O complexo de culpa, que os psicólogos falam muito dos complexos de culpa. Muitas vezes, esses complexos de culpa não são da nossa atual encarnação. Vão vir de erros pretéritos, erros do passado. E que vem na cerne, lembra que eu falei no começo da cerne do espírito, que o Manuel Filomeno de Miranda vem dizer que está na cerne do espírito? Então ele já traz com ele aquele complexo de culpa por erros do passado. E aí, afunda numa depressão grave, né? Que precisa de todo um amparo. Porque se busca na vida e é uma depressão intensa. Às vezes a pessoa tem uma condição boa na vida, tem uma família estruturada, mas é uma depressão. Então quando você procura, às vezes não está nessa, vai estar no complexo de culpa. E para fazer um exemplificado de complexo de culpa, né? Nós colocamos um tempo um nome para tratamento desobsessivo, né? De uma pessoa que tinha um transtorno psiquiátrico grave, muito grave. E na reunião de desobsessão veio um espírito com muita raiva, muita raiva, muito chateado, muita raiva. E ele havia sido queimado vivo. Ele, o encarnado, que tem transtorno psiquiátrico grave, havia sido inquisidor. E ele, naquele dia, mandou queimar ele e mais 9. E ele gritava e ainda dizia que estava ouvindo as vozes dos outros queimando. Ele ainda estava naquela cena, né? Foi acolhido, foi mostrado a ele que ele tinha que continuar a sair daquele tempo mental, tal, e graças a Deus eles aceitaram o auxílio, né? Passou-se. Mais na frente, algum tempo depois, foi necessário recolocar o nome dessa pessoa para o tratamento novamente. Nessa reunião se apresenta a mente do encarnado. A mente do encarnado se apresenta na reunião mediúnica, falando do complexo de culpa que tinha em relação a ter queimado os espíritos. Essa reunião tinha um tempo, e nessa mesma reunião estava sendo atendido outros espíritos obsessores de um outro contexto encarnatório, né? Então você vê que tem um complexo de culpa no cerne, porque ele ainda estava no sentido de culpa daquela vivência. Que ele dizia assim, eu não devia ter mandado queimar aquelas pessoas. E foi conversado, né? Para tentar tirar um pouco daquela ideia. Né? Então, muitas vezes a gente diz assim com o depressivo, isso é besteira, não faz porque não quer. Né? Ele não melhora porque não quer, também não se ajuda. Ninguém sabe da história daquela pessoa. Você está enxergando um trechinho da pessoa. Ela tem uma história imensa, então a gente tem que ter compaixão, tolerância, amorosidade, com tudo que a gente está assistindo dos nossos irmãos e conosco mesmo, que é o auto-perdão, né? Então, o auto-entendimento da gente saber que somos espíritos imortais, cada um tem sua história, tem sua dor, tem seu momento. Sabe lá Deus de que tempo a pessoa traz um complexo de culpa desse com uma depressão grave e a gente fica dizendo que é frescura. Né? Quem está sendo equivocado somos nós e não está ajudando em absolutamente nada aqueles que estão sofrendo. Né? E ele vem dizer o seguinte, Dr. Inácio Ferreira. Dr. Inácio Ferreira, médico psiquiatra, tá? Ele vem dizer o seguinte.
As alienações mentais, que no livro, Dr. Manuel Flamengo de Miranda fala, Dr. Inácio fala, Dr. Juliano Moreira fala, e cada um vai falando num momento, tem um benfeitor que fala, Bezerra de Menezes traz um momento de reflexão e assim vai, né? Então, as alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem dos gravames morais daqueles que delinquem, na atual ou fizeram em existência pregressa. As matizes dos seus compromissos infelizes fixam-se no perispírito que a transfere para o corpo somático, ou seja, para o nosso corpo, dando lugar a distúrbios de natureza orgânica, que aí a gente já vai ter as pessoas que nascem com deficiências, algumas deficiências mentais, então ele já vai trazendo ali, já no corpo somático, né? Psicológica ou mental. Ou se transformam, aí aqui vamos começar o E obsessivo, né? Ou se transformam em tomadas para fixação dos plugs vibratórios dos seus adversários espirituais. Aqueles que lhe sofreram os prejuízos, a prepotência e o crime. Então, nesse caso que eu contei, a pessoa, além de ter o transtorno, ela vem com um plug para aqueles. Vem nela um plugzinho. E por afinidade eles acham. Porque eles vão procurar. Eu quero vingança, eu quero. É quando você coloca um nome na reunião de desobsessão, que você olha a situação do encarnado, você vai compadecido do encarnado. Você vai dizer, ai meu Deus, que situação. Eu vou botar. Aí bota e vem um espírito contando uma história dessa. Aí você termina com pena de quem? Dos dois, né? Porque você olha assim e faz, meu Deus, e agora? Né? Ele errou, tá sofrendo, tô com pena dele, tá sofrendo mais isso, né? Então assim, então é esse o contexto. Então, eles são muito próximos de nós. Muito próximos de nós. Somos nós, só que do outro plano da vida. Somos nós. Os obsessores somos nós. Fora do corpo. Quem garante que em qualquer situação da vida não vai embora com raiva de alguém e vira um obsessor? Quem garante? Não é? Eu estou tentando falar isso, gente, para tirar um pouquinho daquela ideia de que o obsessor é o fim do mundo, é o ser pior do mundo. Não, ele é uma pessoa como nós. E muitas vezes nós temos dívidas com ele. Temos que pedir perdão. Perdão. Né? E aí eles vêm dizer o seguinte. Então, para definir o que é obsessão, no livro dos médiuns, Kardec vai trazer. A obsessão é o domínio que alguns espíritos inferiores adquirem sobre certos tipos de pessoas. É praticada unicamente por espíritos inferiores que procuram dominar. E aí vale só explicar. Espírito inferior aqui não quer dizer que seja pior do que nós. Espírito inferior aqui quer dizer que são espíritos com orgulho, egoísmo, vaidade, raiva, mágoa, rancor, ódio. E aí? Somos nós. Somos nós. Quem de nós se desencarnar com uma mágoa muito grande de alguém? Quem garante que a gente não vai desencarnar e vai virar uma obsessão? Vai lá infernizar a vida daquela pessoa. Vai. Vai. Né? Uma vez, na reunião mediúnica, vou trazer alguns casos que eu acho que fica mais interessante, né? Outra vez, na reunião mediúnica, a gente atendeu, colocou um nome, né? E veio um obsessor, era outro transtorno psiquiátrico grave, que foi colocado, outra pessoa. E aí veio um espírito que estava causando subjugação na pessoa, a ponto de passar cocô nas paredes, desse padrão. Então o espírito subjugava, né? E ele se apresenta com muita raiva, como sempre, e o dialogador chega um momento e diz assim, mas você está sendo covarde. Aí ele disse, você não me conhece. Ele ficou mais zangado, né? Ele ficou mais zangado porque ele disse isso, ele fez, mas você não me conhece. Você não sabe o que é, não. Você não sabe o que é. Eu tenho 100 aqui comigo. Nós somos comandados. E se o que mandam fazer a gente não fizer, a gente apanha. E eu sei fazer direito. Então eu vou, coloco o meu nome e faço. Eu vou para salvar 100. Me diga, o que é um perto de 100? Que eu vou assistir sofrer. Eu saí daquela reunião mediúnica arrasada.
ouvindo aquilo ali, porque eu disse assim, meu Deus, e se fosse eu? Se coloquei na situação. Você está numa situação, tem não sei quantas pessoas, você sabe que tem aquele potencial de fazer um trabalho melhor, e aí você diz, aí vai deixar todo mundo apanhar, ou eu vou fazer para livrar o couro dos outros? Eu vou. Aí ele se zangou, né? E aí foi quando fomos acolher e tal. Então, é essa proximidade que mostra que somos nós, com nossos defeitos, com nossos julgamentos, nossas decisões. O certo era ele não ir. Mas quem não iria? Né? Aí a gente faz assim. Bom, Joana de Ângeles conseguiu deixar o filho ser queimado vivo para não negar o Cristo. Será que nós hoje, mesmo sabendo de tudo isso, conseguiríamos? E o filho dizendo assim, mamãe, negue, negue, negue. E ela dizia, não, não nego. E ver o filho morrendo queimado. Porque você sabia da vida do outro lado? Então, a gente não sabe. Não sabe o que é capaz de fazer. Eu chegar aqui e dizer assim, olha, com certeza eu não negaria. Não sei. A situação é que é grave. O ideal é que nós façamos o que ela fez. Mas será que eu tenho um gabarito moral para isso? Né? Gabarito de fé. A gente só sabe na dor, né? Sabe na dor. Então eu gosto muito de fazer isso. É deixar ele mais pertinho de nós, para a gente saber que nós temos que nos trabalhar, que eles vêm na mesa mediúnica, é para nos ensinar. Às vezes o pessoal vai para estudar mediunidade, não sei o que, achando que vai ajudar. Na verdade, eles estão nos ajudando, contando, tu está encarnado aí, resolve aí. Aí lá vem Jesus dizer, enquanto caminhas com aquele, né? Faz as pazes com ele, com quem caminha junto, para que não venha o juiz, que é a consciência, né? E aí Manuel Filomeno continua. Quando alguém tomba nas malhas dos desequilíbrios mentais e espirituais, no seio de qualquer família, gerando sofrimento para outrem, não se trata de ocorrência casual. Aquela criatura ela não caiu na minha vida à toa. Ela não caiu no cerne, no meio da nossa família à toa. Mas sim causal. Naquele grupo, encontram-se outros espíritos que participaram das mesmas infames refregas, hora de recomposição. Então, aquele grupo familiar que tem um paciente com transtorno mental grave, não estão à toa. E nem são santos. Participaram da mesma coisinha que aquele ali participou. Com uma diferença. Deve ter tido um processo espiritual melhor, né, de compreensão e de necessidade de refazimento, e que lá a gente tem um poder de consciência muito maior da necessidade da reencarnação, e diz assim, homem, a gente já, né, diz assim, olha, homem, a gente já conseguiu sair dessa, vamos ajudar fulano? Olha, vocês vão pegar fulano para vir na família de vocês? Quero. Aí chega com um paciente mais difícil, né? Então, todo o contexto familiar não vem à toa, não caiu de paraquedas, né? E aí, sabemos que a causa é o ser imortal, com suas deficiências morais, que através das suas vivências nesta vida materialistas, consumistas, buscando prazer, e trazendo muitas vezes o complexo de culpa por erros do passado ou erros dessa própria vida, não consegue se libertar, às vezes comete um erro grave e não consegue se perdoar, né? Vai trazer essa questão. E associado aos nossos irmãos desencarnados, que têm um contexto conosco, que nos buscando um refazimento também, querendo justiça, né? Quantos de nós não dizem assim, eu só perdoo se a pessoa me pedir perdão? Eu só vou perdoar se me pedir. É diferente? Ele quer que a pessoa pague e peça perdão de joelho. Não é? Mas a gente não quer também?
Então eles não são diferentes, somos nós. Somos nós. E aí pronto, então estamos sabendo de tudo isso e agora a gente faz o que com isso? Né? O que é que a gente vai fazer com essa informação? Faça o quê? E aí tá aí. Vamos primeiro, que isso aqui é tudo. Certo? O tratamento é todo. Isso aqui é completo. Isso aqui eu estou trazendo porque nós que somos de casas espíritas temos a obrigação de oferecer tudo. Orientar tudo. E dizer a eles o porquê. Não fazer, que eu vou dar uma puladinha aqui para diálogo fraterno, como chegou recentemente lá em Currajão, né? Na Prova de Luz chegou uma família. Chegou uma família que eu vi que a pessoa tinha um grave transtorno psiquiátrico, né? Ela tinha uma doença psiquiátrica, a pessoa, só de olhar. E veio acompanhada de mais 2 familiares. Então a pessoa entrou, eu já vi. Aí eu digo, meu Deus, como é que vai ser esse diálogo, né? Aí sentei, aí comecei a sentir, né? Aí, paciente inquieto, andando e tal. Eu disse, o que foi? Ela fez, não, a gente veio, porque tem muita fé, que ela vai ficar boa, que vai ficar curada, tal. E eu escutando, né? Aí foi. Ela disse, não, porque a gente já levou para outro centro espírita, estou falando isso para, né? Nós já levamos para outro centro espírita e que disseram que o problema dessa pessoa era a mediunidade, que ela tinha que estudar o livro dos médiuns e trabalhar. Eu olhei para a situação, eu disse, meu Deus, que desserviço. Que desserviço é esse? Né? E qual era o contexto do diálogo fraterno? Porque quando eu vi o desserviço, aí, graças a Deus, eles nos inspiram, né? E aí eu olhei e eu disse assim, mãe, você já aceitou a doença? Você já aceitou a doença? Na verdade, não. Então o diálogo fraterno era para a família, que tinha que se debruçar do problema da pessoa, que tinha que estudar um pouquinho mais do problema da pessoa. E aí o diálogo fraterno foi todo em relação a isso. Dizer a elas que o transtorno psiquiátrico existia, que precisava de tratamento psiquiátrico, aí vem aqui, psiquiátrico, precisava de tratamento psicológico, com psicoterapia diferenciada para a situação mental, ela precisaria fazer. E eu disse a ela, ó, alinhado ao problema psiquiátrico, normalmente, existem irmãozinhos nossos, que por erros dela, aí foi aquela conversa toda, mostrando que somos seres imortais, que o Espiritismo trazia reencarnação, e que ela teria se equivocado em algum momento. E que nós pediríamos a ela que a partir desse momento ela entrasse em tratamento espiritual conjuntamente com o psiquiatra, com o psicólogo, para que pudéssemos auxiliar de uma forma melhor. Então, esse é o nosso papel de casa espírita, entende? Esse é o nosso papel, é isso que o livro vem trazer, o nosso papel. Nós estarmos preparados para receber os irmãos que chegam. Porque vai ter depressão, transtorno de ansiedade, e está tudo aqui. A gente não está falando aqui só de esquizofrenia, não, que é o transtorno psiquiátrico mais graves, né? A gente está falando de qualquer transtorno mental. Depressão, ansiedade, toque, e assim vai. Crise de pânico. Pânico, né? Então, esse é o nosso papel. Dialogar, informar que precisa sim, e que dizer a eles, olha, normalmente a doença ela anda junto com processos obsessivos. Não é assustar nem nada. Mas olha, existe, nós vamos colocar, fala de uma forma mais amena, né? Vamos colocar no tratamento espiritual, para se tiver algum irmão próximo, mas que normalmente tem, possam ser acolhidos. Fala de uma forma leve. Então eu preciso que vocês façam o quê? Venham para a casa espírita, assistir a palestra. Nós vamos na casa de vocês, vamos começar a orientar vocês a fazer o evangelho do lar, explicar a eles por que tem que fazer o evangelho lá em casa, que eu preciso fazer o evangelho lá para iluminar o lar e criar barreiras
né? Porque na hora que a casa começa a entrar nessa vibração melhor, mental, você vai vibrando numa situação melhor e os espíritos mais densos não vão conseguindo adentrar nesse ambiente. Então a gente vai vibrando dessa forma nessa casa. Então é dizer, você vai fazer assim, vai vir para as palestras, vai vir tomar o passe, traga água para magnetizar na hora do passe, porque a espiritualidade vai colocar o remédio necessário nessa água. Quem aqui assistiu o nosso lar? Maria, né? Então, em nosso lar, vocês lembram da passagem que André Luiz foi visitar a família e o marido da esposa dele agora estava muito doente e que André Luiz vai lá junto com o benfeitor e magnetiza a água e ele fica bom daquela patologia, não é? Então é isso que eles fazem, é isso que os benfeitores fazem. É prometer cura? Não. É dizer que busca o auxílio, mas dizendo desde já à família que se o paciente não quiser melhorar, você pode botar em 20 reuniões de desobsessão. É tirando e chegando. É tirando e chegando. Porque é sintonia. Ele tem que melhorar o nível mental. Tem que, né? Evangelho. E é isso que no livro ele vem trazer também. O que é que eles fazem com os doentes psiquiátricos? Chegam, tem um momento de elucidação da forma que eles podem compreender. Todos eles tomam passe, né? E vão ali, no tratamento deles. É para ter a cura? Não, porque a cura é o cerne do ser. É na cerne do ser. Então nós estamos plantando. A hora hoje, que eu escutei numa palestra maravilhosa, né, de uma médica, que eu não esqueci o nome agora, lá em Currais. Foi que vieram eles três. Ai, meu Deus. Depois vem. Quando ela disse assim, minha gente, nós agora estamos na hora de semear. A gente não vai colher nada. Nada. Né? Porque às vezes a gente quer porque quer que a pessoa fique curada. Mas a gente está na hora de plantar nas almas. Plantar. A gente está plantando. Plantando nos espíritos imortais que nós somos. A gente acha que a pessoa não está tendo nada, não está ouvindo nada, não está vivenciando nada. Não está nem... Mas você está plantando ali, está ouvindo. Né? E encaminhar muitas vezes... faz o primeiro, não são todos os casos que a gente encaminha para as reuniões de desobsessão. Por quê? Porque às vezes só o fato da pessoa já começar a frequentar a casa, começar a se evangelizar, água fluidificada, passe, ela já dá uma mudada do campo mental e a espiritualidade já consegue fazer o tratamento dela, acolher os que estão vinculados a ela, sem uma necessidade de reunião mediúnica. Porém, o que é que a gente tem feito? Nos pacientes lá, a gente pede um novo diálogo fraterno. Olha, você vai tomar 8 passes, que significa 2 meses de frequência na casa. Né? Pega um passe por semana, isso significa que ele vai ter uma frequência de 2 meses. Então, depois desses 2 meses, a gente marca um novo diálogo. E aí, como é que você tá? Ah, tô ótimo. Precisa ir para a reunião? Não. Mas, tô do mesmo jeito, minha cabeça continua muito perturbada, a ideia de suicídio não sai da cabeça, tal. Pega, encaminha para o grupo mediúnico, coloca o nome dessa pessoa aqui que talvez tenha uma vinculação mais forte. E assim faz. Se não tiver na casa, procura uma casa e pede ao grupo da casa que coloque, né? Que aí você tem um feedback, tá certo? Falta quanto tempo? Diga aí. Uns 15 minutos. 15 minutos? Dá tempo. E aí eles também vão trazer os recadinhos para os grupos mediúnicos, tá? Você já tem reunião mediúnica aqui? Ainda não. Não, né? Mas serve para começar a orientar os médiuns que vão começando a chegar, né? Já começa a dizer a realidade e já começa também o grupo base da casa, já saber de como tem que ser, né? E aí eles vão trazer, eles trazem a situação, né? Dos grupos mediúnicos. E aí tem a fotinha aí. Qual é o tipo de espírito que o grupo mediúnico quer? Auxiliando.
né? Os mais clarinhos, né? Iluminados, ou quer um mais denso, né? E aí eles vêm dizer o seguinte, Manuel Filomeno: buscávamos inspirar os grupos mediúnicos ao estudo dos livros dos médiuns. Infelizmente, percebíamos certo rechaço na maioria dos núcleos que se praticava a mediunidade, sob justificativas as mais infundadas, algo de caráter infantil que não ocultava a indolência, a preguiça mental e o prazer em preservar-se na ignorância. Não sou eu que estou dizendo, tá? Se quiserem brigar, vocês brigam com o Manuel Filomeno de Miranda, né? Mas, infelizmente, o pessoal não quer estudar. Não quer estudar, não tem grupo mediúnico na casa. É melhor não ter. É melhor não ter. Melhor evangelho. Por quê? Porque é sério. É sério. Existem requisitos sérios. Que a gente vinha até conversando no carro. Pontualidade. Regularidade. Assiduidade. E homogeneidade. Não é fazer assim, ó, vamos botar você e você no grupo mediúnico para fazer, tá ótimo. Não. Tem que ter homogeneidade de pensamento. Quem for ler lá no livro dos médiuns, está lá Kardec dizendo. Tem que ser pessoas que se convivam, pessoas que se gostem, pessoas que se confiem, pessoas que possam expor suas vidas umas para as outras. Não estou bem, briguei com meu marido, estou péssima, estou instável, tal. E o grupo vem e ajuda. Então precisa disso, desse aconchego. Porque é um suporte. Porque na hora que a gente começa um trabalho desse, vai ter gente que vai vir ajudar, muita gente, mas tem a galera que não quer que o trabalho funcione. E vem um negócio para, né, derrubar. Então, precisa disso. Não adianta começar, por exemplo, vamos começar a fazer reunião mediúnica? Vamos. Qual vai ser o dia da reunião mediúnica? Não, vamos começar a reunião mediúnica nas terças-feiras. Nas quintas-feiras, sei lá, qualquer dia da semana, né? Vamos colocar a reunião mediúnica aí. Ai, não, hoje tem um aniversário para eu ir. Fulano, hoje eu não vou não, viu, para o aniversário? Hoje eu não vou. Tá chegando minha família de viagem. Eu não posso ir. A família espera. A reunião mediúnica é 2 horas, gente. O que é que justifica não ter? Eu não vou porque eu tô com dor de cabeça. Dor de cabeça? Se a vinculação, eles estavam hoje na palestra lá, se é a vinculação do espírito, muitas vezes, aí você não vai, deixa de atender. Então, assim, se não quer, não vá. É o conselho, né, que eu posso dizer, não vá. Então, quem vai é sabendo que, a partir de agora, mudou. Sexta-feira, por isso que é melhor escolher uma data bacana, né? Ninguém vai estar na sexta ou no sábado. Você gosta de viajar, né? Então, quinta-feira, reunião mediúnica, saber que aquilo ali agora é sagrado na sua vida. Carnaval, final de ano, Natal, Ano Novo. Tem gente que está há séculos no mundo espiritual, precisando do auxílio daquele dia. Naquele dia, a espiritualidade conseguiu trabalhar aquele espírito para ser trazido àquela reunião. Aí a gente, porque é um aniversário, não vai. E a pessoa está lá há séculos. Há séculos. E aí vem dizer, não é, portanto, uma doutrina que permite frivolidade, divertimento, que possa se transformar em clube de relaxamento ou exibição do ego. Antes, pelo contrário, trabalha os valores morais do indivíduo, a fim de que se esforce sempre pela transformação interior para melhor, iluminando-se e tornando-se exemplo de verdadeiro cristão e de cidadão do bem. Outra coisa, transformação moral intensa. Por quê? Precisa de reforma íntima o tempo inteiro. Ausência de maledicência. Rechaçar o pensamento, como eles estavam dizendo lá, que você não pegou perguntas e respostas, né? Mas pegou, não foi ela falando? Foi. Né?
rechaçar os pensamentos o tempo inteiro. Ah, estou brigando mentalmente. Não posso brigar mentalmente. Fulano, não posso falar mal de fulano. E é assim. É assim. Quantas vezes a gente não briga mentalmente com alguém? Lembrou de uma pessoa. Você lembra da pessoa, né? Aí daqui a pouco você já está na guerra com a pessoa. Você já dizendo um monte de coisa a ela respondendo e você piorando. E a gente não fica nessa, né? Quando você vê, você já está estressado porque você já brigou tanto com a pessoa. Não pode. Isso serve para o nosso dia a dia. Né? Não é só para grupo, mas para nós. Não pode, gente. A gente não pode alimentar esse pensamento mais. Com isso que a gente sabe, de energias, de vibrações, de pensamentos que estão... Não podemos ficar permitindo isso mais. Começou a brigar. Epa, vai brigar com outra pessoa, comigo mesmo não. Aí começou outra coisa. E é impressionante, viu? Tem dia que é o dia inteiro. Você diz que não vai brigar com um, aparece o outro, aí você diz, não vou brigar, porque fica a galerinha só trazendo, né? E você, assim, eu não tô aguentando, é só raqueteando hoje, minha cabeça não vai estourar, né? Mas isso é reforma íntima. A reforma íntima é isso, é a gente saber. E por isso que diz, conhece-te a ti mesmo. Aí vai dizer, é o espírito que está botando as ideias na minha cabeça. Não, é você, que não gosta da pessoa, queria dizer um monte de verdade, não diz. Aí fica só dizendo na cabeça, né? O que eu queria dizer, fica dizendo. Primeiro, o espírito é você que está querendo brigar com a pessoa. Né? Então, se trabalha, se harmoniza, arquiteia pensamentos, começa a pensar, o povo começa as técnicas, vai pensar na luz azul, que não sei o que mais lá, cada um que usa a técnica, né? Mas rechação. E para os médiums, serve para a orientação dos médiums, porque aqui ela vai trazer a situação de que diz assim, de médium, e que eu já escutei também. Eu não gosto de receber espírito sofredor. Eu só gosto de receber mentor. Eu não gosto de receber obsessor. Aí ela vem dar a resposta aqui. Não sou eu que estou dizendo, né? A falta de esclarecimento de algum desses companheiros, diversos dos quais se recusam ao atendimento de espíritos atormentados, gostando de privar da convivência apenas dos anjos, dá-lhes a impressão de retrocesso mediúnico, quando convidados a essa atividade de desobsessão, crendo erradamente que só deveriam contatar com os mentores. Não se dão conta que, se fosse o raciocínio dos guias espirituais, o que seríamos de todos nós, os que nos encontramos na retaguarda? E aí eu pergunto, e se Jesus não quisesse se misturar? O que teria sido de nós se Jesus não quisesse se misturar? Não é? Então o médium está aqui para isso mesmo, certo? É para receber os amiguinhos que sofrem, os amiguinhos que precisam de nossa ajuda e que são iguais a nós. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui. E quem disse que esse povo que quer receber mentor é mentor? Não é? Quem disse que é mentor? Ela está dizendo que é mentor, fazer igual a Cis hoje estava dizendo, né? O mentor disse que eu tenho que trabalhar. Não, o mentor disse que eu tinha que ir. E você vê que no dia mentor não tinha nada. Né? Mas ele ouvindo a história do mentor. Né? Então é isso. Então, nós estamos aqui para melhorar enquanto seres. Essa história de obsessão a gente pode falar para as pessoas de uma forma mais leve e dizer que somos nós, iguais a nós. Só que o ser imortal se equivoca, né? E que vamos na casa espírita tá para isso. Para receber, para acolher, para orientar, desmistificar a necessidade do psiquiatra, do psicólogo, que precisa. A gente tem que parar de não dizer, tem que dizer. Você pode não direcionar o profissional, para depois acharem que você está direcionando, né? Comigo é mais fácil porque assim, eu sou médica, então os pacientes, as pessoas geralmente sabem já lá, e aí fica mais fácil. Olha, procura, tem fulano, ciclano, doutorando, né? Então a gente vai orientando. Mas dizer, olha, tem que ser. Se você não fizer tudo, não vai ter a melhora necessária. Né? Uma vez eu conversei com um médico. Mas eu não preciso para o psiquiatra. Ele precisa. Sabe por que precisa? Porque sua instabilidade vai trazer um monte de irmão para perto de você. Ou você trata a sua ansiedade, ou você vai viver pior, mais ansioso do que já é. Você tem que ir. Tem que ir fazer terapia, tem que ir se ajustar, tem que ir se acalmar,
Quando você se acalmar, a gente vai começando a ver o que é da mediunidade, o que é seu, onde está, e aí você vai ali, né? Porque quantos sintomas mediúnicos não pode ser uma crise de pânico? Não é? E que muitas vezes os espíritos se aproximam sim, dando a crise de pânico, mas estão se aproximando pelo estado vibratório do próprio médium. Porque se não tivesse, não se aproximar, vai ficar aquela bola, né? Aquela bola de neve, né? Então era isso que eu tinha para dizer a vocês, tá certo? Desculpa, é uma palestra geralmente mais pesada, né? De obsessão. Da próxima vez eu falo uma coisinha mais light. Prometo. Obrigada.